Bom dia, irmãos. Nós voltamos hoje à nossa transmissão online para culto doméstico, como já fizemos outras vezes. E gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus hoje no Salmo 23, para que possamos começar esse culto. Salmo 23, texto que exalta o nosso bom pastor. Vamos começar esse culto hoje, então, exaltando o nome do Senhor, usando esse salmo de Davi. Exaltando o Senhor da nossa alma, aquele que cuida de nós, que nos sustenta, que nos protege, nos ensina, e que nos não permite também a nossa dispersão e nos coloca sempre em posição de honra por conta dos seus méritos. Salmo 23. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te louvamos pela eleição bendita que nos colocou nessa condição de filhos, pelos méritos do teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Queremos cultuar o teu nome como o Senhor da nossa vida, e pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude, Senhor, a fazer isso agora, cada um nas suas casas, ó Pai, mas com um coração voltado para a Tua pessoa, diante daquilo que Tu tens já revelado a nós a respeito da Tua pessoa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, precisamos do Teu auxílio para isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos cultuar o Senhor com cânticos. Depois faremos a nossa oração congregacional e vamos para o sermão do dia. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo Criador.
Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Essa paz que eu sinto em minha alma, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Essa alegria que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa alegria que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra estremeça
hei de confiar. Oh, não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Vamos à nossa oração congregacional. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Deus Trino, soberano que és, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Te louvamos como Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo e a todos. Queremos Te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, que nos tirou das trevas para a luz, que nos tirou da morte para a vida, que nos tirou do sofrimento e nos dá paz, que nos livrou da tolice, nos dando a sabedoria que tanto precisamos, que nos tirou do erro e tem nos apresentado a verdade. Nós Te louvamos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá a Santa Palavra, nos aplica os sacramentos, nos promove a nossa comunhão, estabelece a nossa unidade cristã e também nos alerta sobre o perigo do pecado. Queremos agradecer, porque Tu és esse Deus de amor e todo-poderoso, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Te pedimos especialmente hoje, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, perdão porque nós pecamos contra o Senhor, somos egoístas, ignoramos a vontade do Senhor e, por isso, experimentamos o mal. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois nós somos vulneráveis e somos irresponsáveis, Senhor. Flertamos com o pecado, porque falta a nós uma noção mais apropriada da Tua santidade, Senhor. Ajuda-nos com isso, ajuda-nos a buscar santidade na Tua presença, ajuda-nos a perceber o horror do pecado, ajuda-nos a ver o pecado como um caminho de morte, por ser contrário à Tua vontade, Senhor. Queremos interceder, Senhor, pedindo pelo fim dessa pandemia, pedindo que as opções de vacinas que já temos impeçam o avanço desse contágio. Pedimos que Tu estabeleças, ó Pai, um tratamento adequado para todos que contraem esse vírus. Tanto mal, Senhor, tanta dor, tanto sofrimento tem sido causado por essa pandemia, também efeitos sociais graves também, Senhor. Temos vivido uma turbulência grande, Senhor, já desde março do ano passado, e não cessamos de clamar pela Tua intervenção, Senhor. Alguns pedidos especiais também por saúde. Te agradecemos pela alta recebida pelo seu Mário, Senhor Pai da Mari. Pedimos que Tu encaminhes o tratamento adequado para ele, Senhor, nos próximos dias, que ele possa perceber a Tua boa mão cuidando dele, Senhor, que ele seja confrontado também pela Tua palavra, Senhor, e se renda a Ti, Senhor. Te louvamos também pela alta recebida também pelo Dilson, já está em casa, Senhor, que ele possa
perceber também tua boa mão cuidando dele, e tudo que tem cercado a ele em família, que ele possa glorificar o teu nome por toda a providência alcançada das tuas mãos. Te louvamos também pela gestação da Bruna e da Sara. Pedimos que essas irmãs possam desfrutar desse momento especial da vida delas, ó Pai, em muita paz, em muita tranquilidade, em saúde, esperando seus filhos, ó Pai, chegarem num lar que os acolham com a tua palavra. Pedimos também pela comunidade em geral, pedimos por estabilidade da nossa nação. Temos passado por dias difíceis, nós clamamos, ó Pai, pelo bom exercício dos poderes executivo, legislativo, do judiciário. Pedimos por boa administração pública, com pessoas responsáveis, servidores, trabalhadores com compromisso com as suas funções, para que possamos ter dias melhores também pela frente, em boa administração pública. Pedimos também pelas igrejas, Senhor, por lideranças bíblicas, em compromisso com o chamado recebido de Ti, membresias também prontas para servir uns aos outros, e fiéis também à Tua palavra. Pedimos pela nossa igreja, pedimos que essa nova fase que estamos experimentando sem culto presencial seja curta e que logo possamos voltar a ter cultos presenciais e contato uns com os outros. Que cada membro dessa igreja possa valorizar o discipulado com Cristo, levando a sério o compromisso de buscar a vontade do Senhor para a sua vida pessoal, e que isso resulte em proclamação e ações de graça, Senhor. Afasta-nos, ó Pai, dos sofismas que nos transformam em consumidores, submissos somente à nossa própria vontade, mas nos dê, Senhor, um coração marcado pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, benignidade, pela bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor, porque sabemos que contra essas coisas não há lei, Senhor. Te agradecemos também pelos aniversários de antes da semana. Te agradecemos, ó Pai, e louvamos, ó Pai, pela vida do Tito, pela vida da Noélia também. Senhor, te damos graças por essa vida desses irmãos queridos, que eles possam contar seus dias na Tua presença e serem agradecidos, ó Pai, por toda providência, Senhor, que tem alcançado a vida deles. Finalmente pedimos, ó Pai, pelo sermão, pedindo que Tu fale aos nossos corações, ó Pai. Aquece, Senhor, a nossa alma, Senhor, nosso coração, e faz-nos, ó Pai, perceber que o Senhor é bondoso e tem cuidado de nós até aqui. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ao sermão de hoje, irmãos. E eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus lá na primeira epístola de Pedro. Nós vamos começar hoje uma nova série nessa epístola de Pedro. E hoje eu queria ler com os irmãos no capítulo 1, o versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Começamos então hoje com essa série, nessa carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro. É uma carta aos eleitos que são estrangeiros, mas estrangeiros com um alto privilégio, nós vamos ver isso. É uma carta que fala de uma nova condição do cristão e também as suas consequências, aqueles nascidos de novo e as consequências desse novo nascimento na vida dessas pessoas. Uma carta que nos apresenta um estilo de vida diferente do mundo,
O estilo de vida do cristão é diferente do mundo, e isso, em certo aspecto, é atraente para o mundo, né? Mas esse estilo de vida também traz algumas responsabilidades, né? Nós vamos ver aqui que Pedro nos traz exortações para a vida diária. Ele mostra como deve ser a nossa relação com não cristãos, tudo isso nós vamos ver nessa epístola. E mostra também como deve ser a nossa relação uns com os outros, né? Irmãos em Cristo, relação entre cristãos. Uma carta também que nos mostra que devemos conhecer o tempo presente, mas já com os olhos voltados para o futuro, trazendo a nós, dessa forma, uma resposta ao sofrimento que passamos nessa vida. Tudo isso vai ser isso que eu falei aqui vai ser tema dessa carta, né? Essa carta especial aqui, uma carta bem pastoral, escrita pelo apóstolo Pedro. A autoria, então, Pedro, né? Simão Pedro, o irmão de André, aquele Pedro mesmo que confessou ser Cristo, ser Jesus o Cristo. Os evangelhos trazem isso. Pedro que negou também a Jesus, né? Já no momento próximo da sua crucificação. Os evangelhos também trazem isso. Pedro que pregou no dia de Pentecostes, aquele sermão em que muitos se converteram, né? Lá em Atos 2. E Pedro que vai dizer aqui no capítulo 5 que é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Tudo isso por ser um discípulo muito próximo, né? Ele é um daqueles discípulos muito próximo do Senhor Jesus, que andou há muito tempo com o Senhor Jesus na caminhada aqui antes da sua crucificação. Provavelmente essa carta foi escrita na década de 60, mais ou menos ali 30 anos depois da morte e ascensão do Senhor, escrita num período em que Nero era o imperador romano e começava ali uma perseguição aos cristãos. Pedro, então, ele escreve essa carta que a partir de Roma, ele está encarcerado em Roma, né? E escreve essa carta no capítulo 5, verso 13, ele vai dizer: aquela que se encontra em Babilônia, e aqui Babilônia provavelmente tem um sentido figurado, falando de Roma, né? Também eleita, ele está falando da igreja de Roma, né? Vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos aqui, provavelmente João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, né? Bem próximo de Pedro. Os destinatários dessa carta é a Igreja de Cristo espalhada fora daquilo que conhecemos hoje como a Palestina, né? E aí ele vai falar aqui de algumas regiões aqui, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Região onde hoje atualmente é a Turquia, e naquela época eram distritos ou províncias romanas, né? E os romanos, eles organizavam assim o seu império. Então, aos cristãos nessas regiões é que Paulo ele está escrevendo, né? O propósito de Pedro, né? Provavelmente eu vou trocar muitas vezes Pedro por Paulo aqui. O propósito aqui é que Pedro escreveu essa carta aqui, como eu já falei, com um tom bem pastoral, né? Pedro aqui ele vai buscar incentivar a igreja a se permanecer firme no meio das dificuldades diárias impostas pela perseguição, né? Perseguição vindo de Roma. Os principais temas aqui dessa epístola, e vai ser tema das próximas pregações, um deles é o sofrimento, né, e a santidade, né? Pedro deixa claro aqui que os cristãos sofrem porque têm um outro Senhor, e esse Senhor não é o mundo, né? E ele nos escolheu para sermos o seu povo especial, né? Capítulo 1 vai falar isso, né? Capítulo 2, verso 9 e 10, né? Também fala isso. Deus, então, ele nos fez santos e, nesse sentido, ele nos separou do mundo. E se o povo de Deus viver como um povo santo, o mundo o verá como um estranho aos olhos do mundo. Isso é a igreja, né? Esses somos nós. Isso porque os cristãos vivem com um temor reverente a Deus,
diferente do restante do mundo e não em conformidade com os padrões do mundo. Isso é um grande desafio e vai suscitar alguma perseguição, alguma dificuldade sempre para a igreja. No capítulo 4, verso 2, vai tocar nesse ponto. Outro tema também que vamos encontrar nessa epístola aqui é a relação entre o sofrimento de Cristo e o nosso sofrimento. Como cristãos, nós somos chamados por Deus para participar do sofrimento de Cristo. Capítulo 2, verso 20 e 21 vai tocar nisso. Sofremos porque Cristo sofreu. E assim como os sofrimentos de Cristo tornaram mais gloriosa a sua vitória sobre o pecado, os nossos sofrimentos também, eles resultarão em mais alegria quando nós formos glorificados. Isso é tema dessa carta também e nós vamos passar por isso. A vindicação futura também é tema dessa carta, é outro tema. O sofrimento não é a única coisa prometida aos cristãos, né, para aqueles que seguem a Cristo. E isso nós vamos ver, porque 1 Pedro também fala de um dia em que o nosso sofrimento acabará. Cristo é o nosso exemplo de sofrimento, mas ele também é o nosso exemplo de vindicação. Somos rejeitados aqui na terra e somos rejeitados por motivos óbvios, né? Somos seguidores de Cristo. Contudo, nós, como peregrinos nessa terra, não estamos sujeitos ao veredito final da humanidade a nosso respeito, né? O veredito humano a nosso respeito não tem a palavra final, não tem valor eterno. Isso nós vamos ver porque somos salvos por meio dessa vindicação de Cristo, né? Ele é o santo cumpridor de toda a lei e por meio da sua vindicação, né? Ou seja, a vindicação, vindicar é aquele ato de reclamar ou exigir algo com base na lei. Ele, sendo o cumpridor da lei, ele vindica a nossa salvação por seus próprios méritos, né? E isso nós vamos ver também, que é tema dessa epístola e tema importante para quem vive no meio da perseguição. Essa epístola também nos traz, irmãos, as respostas certas ao sofrimento. Essa epístola vai dizer que nós devemos responder ao sofrimento de maneira adequada, devemos agir como testemunhas da salvação eterna. Temos essa certeza da salvação eterna e no meio dos sofrimentos devemos responder a esse sofrimento com essa certeza em mente, mostrando aos outros o quanto nós somos gratos a Deus por ter recebido dele esse bem maior que é a nossa salvação, né? A salvação é destinada a seu povo. 1 Pedro 2, 23 e 24 vai tocar nisso. Também uma resposta certa ao sofrimento é agir com amor. Somos chamados a agir com amor e essa carta vai nos mostrar isso, né? Em tempos de luta e ataque espiritual, os cristãos eles devem se unir, apoiar uns aos outros e com o próprio amor de Cristo. O amor de Cristo nos alcançou e agora somos capacitados a amar uns aos outros, mesmo em meio à perseguição, em meio a sofrimento, em meio a qualquer turbulência, né? Capítulo 4, verso 7 a 10, vai tocar nisso. Outra resposta certa a dar em momentos de sofrimento é que nós devemos viver também em submissão às autoridades. Essa é uma marca do cristão, né? Submissão à autoridade, seja ela qual for, em cada esfera, né? Aos maridos, aos pais, aos senhores, aos anciãos, né? Uns aos outros, né? Tudo isso é condizente com o cristão, porque mostra a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, que é a autoridade máxima, o nosso Deus, que tem nos organizado em cada chamado nosso, em cada núcleo desse, a viver submisso às autoridades, né? Isso aumenta o nosso testemunho sobre Deus, com certeza, porque Ele é a autoridade máxima. 1 Pedro 2,13 vai falar sobre isso, né? O sofrimento, por fim, né? A resposta ao sofrimento aqui, essas respostas elas têm que estar na nossa mente. Pedro vai nos ajudar com isso, né? O sofrimento não pode tirar essas coisas
de nós. Nós somos testemunhas de uma salvação eterna. Devemos agir em amor e submisso às autoridades, testemunhando a nossa confiança na autoridade máxima, que é o nosso próprio Deus. Deixa eu ler novamente esses 2 versículos de início dessa carta aqui. Versículo 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Será que é uma carta trinitária? Nesses primeiros versículos já podemos ver o teor trinitário da carta, né? Nesses 2 versículos aqui, principalmente o versículo 2, né? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos e forasteiros, alguns termos aqui que saltam aos nossos olhos, né? O texto aqui vai dizer que nós somos eleitos forasteiros, que são forasteiros. Pedro aqui, ele está escrevendo para todos os crentes espalhados por toda aquela localidade ali. E sabemos que o mesmo pode ser dito a respeito do tempo, não só de localidade, mas tempo também, a respeito de tempo também. O que Pedro ele escreve aqui, ele pode ser aplicado para todos os cristãos em todas as épocas, pois todo cristão, de todo lugar e de todas as épocas, deve atribuir a sua salvação a quem? Ao amor eletivo do Pai. A redenção também deve ser vista como conquistada pelo Filho e a santificação, ela concedida pelo Espírito Santo. Isso é marca do cristão, independente da localidade, independente da época, e é dessa forma que nós devemos glorificar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro ele deixa bem claro, já desde o início da sua carta, essa convicção que ele tem e que espera que a igreja tenha, né? Ele diz também que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É importante reconhecer a grande atitude de amor de Deus Pai na eleição. Isso é importante porque devemos dar atenção a essa expressão aqui, tendo em vista que aqueles homens e mulheres ali, naquele momento da história, naquelas localidades, poderiam eles estar se sentindo bem desamparados e isolados dessa dispersão que aconteceu ali, e até mesmo sendo fustigados pelo poder romano, pelo domínio romano naquelas situações. Ser lembrado que somos eleitos de Deus, segundo a sua presciência, deve trazer segurança e esperança para o coração daqueles peregrinos e forasteiros ali. E isso pode ser muito bem aplicado a nós também, de alguma forma. Eles foram escolhidos, separados por Deus Pai, cuidado paternal aqui envolvendo, né? Para a fé que manifestaram, então, por pura graça. Eles só manifestam essa graça, eles só manifestam essa fé porque eles foram escolhidos por Deus numa ação paternal aqui, separando o seu povo por pura graça, para que eles pudessem manifestar essa fé que os salva, né? Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Dos muitos irmãos temos como primogênito, como o irmão principal, né, da mesma natureza de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para que fôssemos o seu povo em Cristo Jesus, né? O texto vai dizer também que somos eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito.
O que é essa santificação do Espírito? Aqui também é outro termo importante, né? Porque é importante reconhecer a grande atitude de amor de Deus, do Deus Espírito Santo, na santificação. O resultado dessa eleição na vida do forasteiro é uma vida de santidade. É o que se espera de nós como forasteiros também nesse mundo, aqui, mundo tenebroso. É uma vida de santidade. É isso que se espera de nós. E essa vida de santidade ela é promovida pelo Espírito Santo. Foi para isso que nós fomos escolhidos, no final das contas, né? Para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Aí é Paulo que está falando isso em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, né? Escolhidos para a salvação, pela santificação pelo Espírito e fé na verdade. A nossa santificação é uma graça, irmãos. É uma graça dada por Deus para a sua glória, para a nossa salvação também. E é o Espírito Santo que nos garante isso, porque é Ele que tem nos selado, como Paulo vai falar aos Efésios, né? O selo do Espírito Santo está em nós, por isso somos garantidos nessa salvação que nos leva à santificação tão esperada por Deus. Verdade importante também, né? Para tempos de provação. E Pedro ele faz questão de trazer isso tudo já no início da sua epístola. Outra expressão importante aqui que deve ser observada por nós, né? Versículo 2 ainda, eleito segundo a presença de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Obediência para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. É importante reconhecer também a grande atitude de amor de Deus Filho ao nos unir a Ele mediante o derramar do seu sangue. Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, fez isso. O resultado da nossa eleição e santificação é a obediência, então, a esse que nos salvou, ao nosso Senhor. E também isso nos traz a purificação da corrupção por meio da contínua aspersão do sangue de Cristo sobre nós. E nossa responsabilidade de levar essa aspersão também aos outros, àquele que está próximo, né? Eleitos segundo a presença de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que grande desafio! Um grande desafio que temos pela frente, um grande desafio que esses irmãos da dispersão tinham e um desafio que é lançado a nós também. Que grande desafio obedecer a Cristo Jesus no meio das tribulações. Somos chamados a isso. Nós somos feitura dele, Paulo vai falar aos Efésios no capítulo 2, né? Nós somos feitura dele, Jesus Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Obedecer a Cristo, então, passa por andar segundo a vontade de Deus e praticar boas obras, as boas obras que foram preparadas para nós que fomos chamados por Ele para isso, né? Efésios 2:10. Obedecer a Cristo também nos mostra que nós somos chamados para viver em santidade. Obedecer a Cristo passa por nos afastar de tudo que nos contamina e deve nos levar a buscar alegria naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é puro, amável, naquilo que é de boa fama, aquilo que tem alguma virtude que seja motivo de louvor, como Paulo vai falar lá em Filipenses 4:8. Obedecer a Cristo no meio das tribulações passa por isso, como também passa por reconhecer que nós somos chamados para amar os mandamentos de Deus. Obedecer a Cristo passa por amar os mandamentos de Deus. Aquele que ama os mandamentos de Deus, ele é obediente a Cristo. Somente quem é obediente a Cristo pode amar os mandamentos de Deus. E isso é o próprio Senhor Jesus que fala lá em João, no capítulo 14. É grande desafio e também a gente sabe que essa obediência a Cristo é algo parcial nessa vida. Não somos capazes de fazer isso na plenitude, devido à nossa natureza pecaminosa, devido ao assédio que o mundo nos impõe
e que nos faz perder o foco, muitas vezes, devido à militância também do mal, do império das trevas, que tenta a todo custo nos levar à desobediência a Cristo, né? Então, por isso tudo é um grande desafio. E é importante perceber, irmãos, o contexto, né, daqueles que estavam ouvindo ou lendo essa carta no primeiro momento. Peregrinos, forasteiros, recebendo as instruções do apóstolo. Por isso essa carta, uma carta aos eleitos de encorajamento, uma carta que nos deixa ciente dos desafios que enfrentamos nesse mundo, né? Um grande desafio também é manter em mente a aspersão do sangue de Jesus Cristo, quando o nosso próprio sangue é que está para ser derramado. Esse era o contexto daqueles irmãos ali. Perseguidos, muitas vezes levados à morte, vendo familiares sendo mortos por conta da sua própria fé. E a orientação do apóstolo Pedro aqui é: lembrem-se do sangue de Jesus Cristo. Lembre-se tenham em mente a aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre vocês. E aqui Paulo está tomando emprestado do Antigo Testamento essa imagem do sangue ser aspergido, né, para usar esse significado desse ato cerimonial para falar para aqueles homens e mulheres da dispersão. No Antigo Testamento, o sangue aspergido sobre o altar, sobre o propiciatório, sobre os sacerdotes, sobre o povo, né? Ele tinha um propósito de levar as pessoas a se lembrar que a vida tinha sido derramada. Uma vida tinha sido derramada. Ou seja, um sacrifício tinha acontecido. E um sacrifício para a remissão de pecados, né? Levítico 4 vai falar sobre isso, né? Números 19 vai falar sobre isso também. E o que Pedro está querendo fazer quando ele usa essa imagem do Antigo Testamento aqui, a respeito de aspersão, é fazer o povo lembrar do sacrifício oferecido pelo Senhor Jesus para a remissão de pecados. E no meio das dificuldades, então, da vida de peregrinos, esses homens e mulheres aqui estão, então, sendo lembrados disso por Pedro. E Pedro está mostrando a esses homens e mulheres que eles não terão êxito aqui na sua jornada diária se eles não lembrarem da aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre as suas próprias vidas. Será fracasso. Se eles não lutarem com isso em mente, eles certamente deixarão a desejar, né? Lembrando aqui de alguns cerimoniais do Antigo Testamento que se fazia a aspersão do sangue no sacrifício, nós podemos perceber o que Pedro ele queria dizer quando usa essa expressão, né? Por exemplo, lá em Êxodo 24, do 5 ao 9, nós temos o sangue da aliança no Sinai, né? Pessoas alcançadas por essa aspersão, elas se tornavam parte de uma aliança. Então, a aspersão do sangue diz respeito à entrada em uma aliança. E aí, certamente, já vem à nossa mente o sangue da nova aliança anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, que nos coloca em aliança eterna com Ele. Os peregrinos e forasteiros devem sempre lembrar do sangue da nova aliança, que nos coloca nessa condição de membros da aliança eterna com Cristo, e isso deve fazer toda a diferença no meio das dificuldades, das tribulações, da perseguição do dia a dia, né? Outro aspecto também da aspersão do sangue trazido no Antigo Testamento é que pessoas alcançadas por essa aspersão, elas também se tornam sacerdotes, né? Intercessores. Êxodo 29
nós temos ali o sangue aspergido sobre Arão na sua ordenação. Então, essa relação de sermos sacerdócio, sermos sacerdotes, porque temos sobre nós o sangue do Senhor Jesus aspergido sobre nós, né? Pessoas também sendo alcançadas por essa aspersão no Antigo Testamento são saradas, né? Elas são purificadas. Levítico 14, versos 6 ao 7, vai falar do sangue aspergido que purifica da lepra, né? A lepra aqui, é claro, fazendo menção ou referência ao pecado. Então, a aspersão do sangue nos purifica, a aspersão do sangue nos torna sacerdotes, a aspersão do sangue nos coloca em aliança, na aliança com o Deus vivo. Por isso, o apóstolo aqui, falando a respeito dessa obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, trazendo à mente da igreja esses aspectos dessa relação que temos com Deus, né? Um comentarista falando sobre essa epístola de Pedro, essa primeira epístola de Pedro, ele vai dizer o seguinte: esta epístola é notável por sua doçura, bondade e pelo humilde amor com que foi escrita. Faz um resumo breve, porém claro, das consolações e instruções necessárias para estimular e dirigir o cristão em sua viagem ao céu, levando os seus pensamentos e desejos a esta felicidade e fortalecendo-o em seu caminho contra toda oposição procedente da corrupção interior e das tentações e aflições exteriores. Irmãos, o que nós temos aqui diante de nós e que teremos pela frente na continuidade da exposição dessa pequena epístola é verdadeiramente uma injeção de ânimo e de encorajamento para quem está cansado das lutas diárias. Pedro, aqui, o apóstolo, com auxílio do Espírito Santo, ele nos leva a refletir sobre os desafios que temos que enfrentar como povo escolhido de Deus. O apóstolo sabe, ele mesmo tinha experimentado já na sua carne, e agora, ao ver o desafio do povo de Deus na dispersão, forasteiros, ele escreve essa carta pastoral, uma pequena carta de injeção de ânimo para encorajar esses irmãos. E Pedro, ele faz isso nos alertando desde o início que nós temos armas poderosas em Cristo para lidar com os desafios cotidianos que enfrentamos. Não devemos viver como o mundo, e isso vai ser tema central praticamente em toda a carta, mas devemos andar de acordo com as instruções do apóstolo para que possamos ser diferente e fazer diferença nesse mundo, né? O nosso grande desafio, na verdade, não são as lutas diárias, né? O Senhor, ele já garantiu a nossa vitória, estando nós ao lado dele. O mesmo Senhor Jesus, ele fala sobre isso, alerta sobre as aflições. No mundo tereis aflições, né? Porém, nós temos que ter bom ânimo ao seu lado, porque ele é o vencedor. Então, no final das contas, o nosso grande desafio não são as lutas diárias em si, mas o nosso grande desafio nessa vida, seja em momentos bons ou seja em momentos ruins, sejam em momentos de alegrias ou sejam em momentos de tristezas, né, de perseguição ou de tranquilidade, o nosso grande desafio é manter a nossa vida, ou nos manter como discípulos de Cristo, obedientes a Ele, tendo em mente que devemos viver submissos uns aos outros, em amor e confiança plena nele, né? É para isso que nós fomos chamados. E faremos isso somente enquanto consideramos esse sangue aspergido sobre nós que nos coloca em aliança com Ele, né? Nessa condição de aliança,
porque nós somos, como ele vai dizer à frente, nós somos raça eleita, nós estamos nessa condição de aliança com ele, nós somos sacerdotes, somos sacerdócio real, e nós estamos agora numa condição de sermos purificados dos nossos pecados, né? Nós somos nação santa, né? Um povo de propriedade, então, dessa forma, exclusiva de Deus, nós somos chamados para glorificar a Ele, né? Nós podemos ver isso nessa introdução aqui, no capítulo 1, verso 2, e Paulo vai falar com mais detalhes aqui, então, no capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em tempo de tranquilidade ou em tempo de provação, não importa. Esse é o nosso chamado, né? E Pedro está nos encorajando a viver dessa forma para louvor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande desafio, mas que possamos então, irmãos, viver dessa forma, certos que ainda não alcançamos essa perfeição, essa condição, mas que já podemos lutar para viver dessa forma em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos muito, né, que nós possamos viver levando em conta o sacrifício de Cristo, que nos traz os benefícios dessa nova aliança sobre nós, né? O sangue que nos sela na nova aliança foi derramado, são os méritos de Cristo que nos colocam nessa posição. Esse sangue da aspersão é o sangue que nos transforma em sacerdotes dessa nova ordem. Por isso agora a responsabilidade de anunciar esse grande rei que chegou, e a responsabilidade então também de interceder uns pelos outros como irmãos desse mesmo, filhos desse mesmo Pai bendito, e tendo como irmão principal o nosso Senhor Jesus Cristo, Esse é o foco, né? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sangue ele nos purifica então de todo pecado e nos livra de toda injustiça, né? Devemos lembrar disso, ter isso em mente e viver de modo que possamos, independente das circunstâncias, viver uma vida que glorifique a Deus, né? Por fim, irmãos, Pedro aqui, ele saúda os irmãos com as palavras graça e paz, né? Que possamos viver nesse mundo tenebroso, cheio de desafios, com um coração cheio de graça e paz também, pois somos eleitos com propósitos bem definidos, eleitos pelo Pai para ser seu povo, redimidos pelo Filho, pela obra dele, e com essa redenção aplicada a nós pela obra do Espírito Santo. Como diria Paulo lá em 2 Coríntios 13, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Que essa paz ela seja multiplicada sobre a Igreja de Cristo em todos os lugares. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti e Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de começarmos a refletir sobre essa primeira epístola de Pedro, um texto, Senhor, que certamente nos encoraja, nos impulsiona a viver uma vida santa, independente das dificuldades, e dificuldades que sabemos que hoje, como em todo tempo, Senhor, são muitas para o Teu povo. Cada povo, em cada momento da história, tem vivido os seus dilemas, as suas dificuldades, os seus desafios. E o Teu povo, Senhor, tem experimentado perseguição, lutas, opressão, dificuldades de toda a natureza, Senhor. Mas que Tu nos ajudes, ó Pai, com o auxílio desse texto escrito pelo apóstolo Pedro, que tenhamos a consciência, Senhor,
que tudo isso acontece porque nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo, Senhor. Mas peregrinos e forasteiros numa condição especial, tendo muita clareza do Senhor a quem servimos e muita clareza da segurança que esse Senhor nos traz. Ao Senhor que essa segurança, Senhor, possa ser o diferencial na vida da Tua igreja, Senhor. Que em meio a tribulações desse momento da história, a Tua igreja possa viver de forma segura, com esperança, não com os olhos nas circunstâncias, mas com os olhos no Senhor Jesus, com os olhos, ó Pai, naquele a quem devemos obediência, Senhor, com os olhos naquele que derramou seu sangue, Senhor, e nos colocou em aliança contigo. Com os olhos naquele que nos transforma em sacerdotes, Senhor. Que possamos anunciar o Rei que chegou, anunciar o Senhor a quem servimos e interceder uns pelos outros, ó Pai, no meio das nossas dificuldades. Ó Senhor, nós te louvamos por esse mesmo sangue que nos purifica de todo pecado e nos garante, Senhor, a vindicação de Cristo, aquele que cumpriu toda a lei, agora Ele toma, Senhor, nossas vidas nas suas mãos e exerce essa salvação que só é possível por conta dos seus próprios méritos, ó Pai. Louvamos a Ti por isso, louvamos a Ti porque nossos pecados já estão pagos naquela cruz de vitória sobre o pecado, porque o Senhor Jesus ressuscitou e reina sobre toda a criação. E nós somos, ó Pai, seu povo. Louvamos a Ti por isso, que em meio às tribulações, às dificuldades, os dilemas da vida, Senhor, nós possamos ter tudo isso em mente, de forma que possamos Te glorificar e valorizar a cada dia a salvação que alcançamos gratuitamente pelos méritos desse Senhor bendito. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui termina nosso culto. Tenham todos um bom final de dia e uma semana abençoada por Deus.